Ela estuda as experiências fora do próprio corpo. Eu vou conversar com a viajante do astral, Débora Sachs. Hey! Pronto, você viu que preparação para sua entrada? Você viu? Hein? O maestro, você vê como o maestro é rápido? Eles são uma gracinha. Você tem até um site, né? Olha aí. Eu tenho. Portalmonroebrasil.com. É. Monroe é o Instituto Monroe, é isso? Instituto Monroe. Na Virgínia, nos Estados Unidos. E você representa o Instituto aqui, não? A única representante do Instituto no Brasil. Parabéns. O que faz exatamente o Instituto Monroe? Começou estudando experiências fora do corpo. Ah, já, de cara? Começou. A historinha do Bob Monroe, que foi o fundador do Instituto, conta que uma noite ele estava dormindo e aparentemente teve um sonho. Daí ele se viu projetado, foi parar no teto. Ele reconheceu como teto, porque ele olhou, tinha um candelabro embaixo e falou, mas esse é meu quarto. Daí ele olhou e falou, mas essa é minha cama. Aí ele olhou e falou, mas essa é minha mulher. Daí ele olhou e falou, mas é um homem do lado. Voltou pro corpo. Imagina se não fosse ele. E aí ele Voltou pro corpo e o cara que estava... sai daí, que é isso? Aí ele ficou achando que ele estava louco. Ele falou, tô louco. E ninguém tinha descoberto isso, ninguém tinha estudado sobre isso. Isso era os anos 50. Eu posso contar uma coisa para você? Quer dizer, uma pessoa, não vou dizer o nome, mas uma pessoa que eu sei que é da maior credibilidade e que não acredita, uma pessoa que não acredita em nada, em nenhuma transcendência. De repente, um dia ele se viu fora do corpo, se olhando lá embaixo e tal. Aí ele falou, isso é sonho, estou sonhando. E ele sabia que não estava dormindo. Aí, como ele era um homem de comprovar as coisas, o que ele fez? Ele pediu para a empregada ir no escritório dele encher uma cestinha de lixo, de papéis, com papéis, caixa de fósforo, uma opção de coisas, sem ele saber. Enche aquilo lá de coisas sem eu saber o que tem lá dentro. Aí, à noite, ele saiu do corpo de novo, que é uma coisa que afligia, porque ele não sabia o que era, saiu do corpo, foi até o escritório, quer dizer, foi o corpo que estava lá no astral, né? Foi até o escritório, olhou o que estava na cesta, um lápis, um papel dobrado, sei lá, uma borracha, um apontador, e voltou, e foi dormir. No dia seguinte, ele levantou e foi checar o que tinha na cesta. E tinha exatamente as coisas que ele tinha visto quando estava fora do corpo. Sinal que ele não estava dormindo. Agora, como é que você percebeu que saía do seu corpinho? Eu nasci assim. Então... Como assim? Você nasceu primeiro o corpo, depois não, você ficou lá... lembro... Eu também vou, peraí! Eu não me lembro de outra situação, Jô. Então, o complicado para mim foi descobrir que as outras pessoas não faziam assim. Sim, mas quando é que você tomou consciência? Quando você Quando nasceu... eu comecei a falar sobre isso e não pegou muito bem. Que idade você tinha? Eu era criança, estava no jardim da infância, eu estudava em colégio de freira e eu fazia algumas coisas que as freiras não gostavam muito. Mas eu contava para minhas amigas. Que coisa você fazia com as freiras? Não, com elas não. Eu ia lá na clausura, via tudo que elas faziam, voltava e contava para minhas amigas, mas ia em corpo astral. Aí as minhas amigas falavam, não acreditavam. Por exemplo, elas não acreditavam que as freiras achavam que a freira era totalmente careca. Eu falava, não, não é. Ela tem um tantinho assim de cabelo. Ela fala, não, imagina, pois eu já fui lá, já sei, já vi e sei que ela tem um tantinho assim de cabelo. Daí elas não acreditaram. Daí um dia eu falei, muito bem, então vamos na hora do recreio, eu vou passar perto de uma freira, vou puxar o véu e vocês vão ver como... As freiras me adoravam, né? Eu tô vendo. E você puxou mesmo? Eu puxei mesmo. Que outras coisas você viu das freiras, que as freiras faziam na clausura? Era alguma coisa tipo a hora do banho, por exemplo, né? A hora do banho era meio diferente.
Por que era diferente? porque elas tomavam Elas banho tomam meio com- vestidas. com uma camisolona, né? Meio vestidas. Era um negócio meio estranho. Não era assim, peladona, assim, sabe? Pelado, mão no bolso. Não era isso, não. Elas tomavam banho assim, meio... Pelado, mão no bolso. Tomavam meio vestidas mesmo. Era uma coisa meio pantufa, que assim, sabe? Eu sei, Era uma elas coisa meio de tomam banho. pantufa. E isso Mas não- acho que hoje em dia não fazem mais Bom, isso, isso né? quando eu tinha 5 anos, né? 4, 6 anos, então Hoje em dia as eu era coisas menininha, evoluíram, né? porque, Então, né? Eu não sei hoje, eu nunca fui lá, não tive mais interesse em Por voltar que lá. que você não vai lá? Porque eu tenho outras coisas para ver hoje. Ah, mas essa aí eu checaria. Agora, então você tinha o quê? 5 anos? 5 para 6 anos, quando eu fazia essas artes com freira, né? E você fazia todo dia? Até hoje você todo dia sai do seu corpo? Sempre que eu quero. Então, hoje, por exemplo, eu uso sair do corpo para fazer ajuda de cura à distância. Que foi isso que o Bob Monroe descobriu, que saída do corpo não era só para sair, conhecer e ficar bobeando por aí, não. O que nós podemos usar de vida prática nesse sentido, né? Então, começaram as pesquisas e uma das coisas é cura à distância. Agora, Então, eu posso falar com você, quer dizer, eu sempre digo aqui que eu não duvido de nada. Se a caneca falar bom dia, Jô, eu digo bom dia, caneca, e vou em frente. Mas tem uma coisa que eu acho que eu nunca vi comprovadamente é cura espiritual ou cura à distância. Isso, quer dizer, eu vi assim, a pessoa adivinhar coisas, prever certos acontecimentos, sair do corpo, tudo isso. Agora, cura, eu acho uma coisa, até então, a não ser em Lourdes, que tem das centenas de milagres que dizem que ocorreram lá, a igreja só reconhece 36. Quer dizer, para ver a rigidez que houve ali nessa escolha dessas 36, eram coisas assim absurdas, como o cara enfiar o rosto na água sem nariz e levantar e estar com o nariz, quer dizer, coisas realmente Milagre, sobrenaturais. né? Milagre. Tipo milagre. Agora, como é que funciona a cura à distância? E dentro- qual é a comprovação que vocês têm disso? Dentro do Instituto, existe o DEC, que é o Dolphin Energy Circle. Então, é um trabalho de energia do golfinho em que há centenas de pessoas associadas Do a golfinho? isso. Eles fazem porque eles acreditam, e eu também acredito nisso, que nós podemos triangular a energia do golfinho em termos de cura. Então, nós fazemos isso, triangulamos, mandamos energia, é um trabalho, é um exercício que a gente aprende a fazer. E existe umas 400 pessoas, mais ou menos, ligadas nesse clube. Então, a cada vez que o Instituto recebe um pedido, olha, Joana, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, vamos supor, uma displasia não sei onde. Então, a gente começa a fazer o trabalho de enviar Junto energia. é uma golfinoterapia? É uma golfinoterapia, mais Os ou menos. golfinhos entram... E de 6 em 6 meses a gente recebe o relatório de como as pessoas que nós mandamos o trabalho de energia e cura à distância, como elas estão. Qual foi é o progresso? Qual foi o caso? Qual foi a cura mais espantosa que você tem conhecimento? A gente tem, assim, descobertas, por exemplo, de diagnósticos que não foram descobertos. Por exemplo, uma das que eu participei, que eu acho que é mais fácil falar do que eu participei, né? Claro. A pessoa pedia que estava com um problema no coração e que pedia algum auxílio nessa área do coração. E eu comecei a mandar esse trabalho de energia à distância, né, para cura. E quando eu fazia isso, eu percebia, porque a gente percebe os golfinhos trabalhando, né? Eu percebia na perna. Mas isso você estava fora do corpo? Completamente fora. Então eu percebia golfinhos em torno da perna da pessoa, em torno da perna da pessoa. Eu estou mandando a energia de cura para o coração, o que está fazendo em torno da perna da pessoa, né? Eu não entendi direito o que estava acontecendo. E passado algum tempo eu recebi o relatório que aquela menina, naquele dia, havia tido tinha rompido alguma coisa aqui, uma veia, alguma coisa assim, Sim. e que os médicos ficaram pressionando, segurando, que não fizesse isso, ela teria morrido. Olha. Então era coração, mas era em relação... Era em outro lugar o problema. A circulação, Era em relação à circulação. safena, alguma coisa, sei lá. Eu não entendo, não sou médica, né? Mas Agora, era alguma coisa nesse sentido. Vocês também têm uma coisa que eu achei interessante, fobias, que vocês tratam, a do bombril, como é que é isso? Essa daí foi eu faço workshops, né? Ensinando as pessoas como expandir consciência, porque
sair do corpo é um dos capítulos da expansão de consciência. Então, expansão de consciência inclui saída do corpo, cura à distância, visão remota, visão à distância, telepatia, tudo mais. Isso tudo é capítulo da expansão de consciência. Quer dizer, isso é uma das coisas que está dentro, inserida no capítulo da expansão de consciência. Então, a coisa do Bombril foi um aluno meu que chegou um dia e falou, olha, eu quero trabalhar na parte que a gente faz o trabalho aí de emoções negativas, eu tenho medo de Bombril. Medo de Bombril. Medo de Bombril. Eu falei, eu não sei de onde vem esse medo de Bombril. Eu falei, puxa, medo de Bombril é um negócio tão maluco, né? Então, eu falei, vamos trabalhar então. Entramos, expandimos, fizemos o trabalho. E no que ele estava nesse trabalho, ele teve uma visão, e essa visão foi um bebê engatinhando e chegava na soleira de uma porta, ele via Bombril parado assim na soleira da porta. Ele achou aquilo muito estranho. Ele ligou para a mãe dele era do norte do país. A mãe dele bem idosa, já 80 e tantos anos. Falou, mãe, isso procede? Será que fui eu ou eu alucinei? Ela falou, ele falou que era um sonho. Ele falou que tinha sido um sonho. Aí ela falou, na realidade isso acontecia, você não parava no quarto. Então eu botava palhinha de aço na porta do quarto para você não sair do quarto. Então se ele tentasse passar, pegava a mãozinha, se ele tentava passar, pegava o joelhinho e ele não saía do quarto. Machucava. E ele machucava. E ele passou a ter medo de Bombril. E logo, por conseguinte, também pânico do Bira, porque o Bira com esse cabelinho de Bombril que ele tem, esse rapaz ia ficar assustadíssimo. Ô Débora... Oba. Agora, esse negócio de Eu sair... tô tão feliz, Jô. Eu acho você tão fofo. Obrigado. Eu tenho assim, não, é coisa de tiete É a segunda mesmo. moça que me diz isso hoje. Não, mas é coisa de tiete mesmo. Querida, é uma alegria fala... muito grande. Obrigado, cara. alegria É ter muito você grande, aqui. muito fofo. Fala pra mim, o fato de você sair do corpo, voltar para não desgasta o corpo? Quer dizer, você não fica... Muito pelo contrário. É? Você que idade tem? Eu tenho 61. Eu sou sexy como você. Sexagenária. Sexagenária. Eu queria saber o seguinte, como é que a gente aprende a sair do corpo? Tem? Como é que é? Fala Primeiramente, relaxa. Né? A primeira coisa, a gente faz um relaxamento, né? Depois que a gente faz um relaxamento, a gente entra nas técnicas de terminar com medo, terminar com emoção negativa, Há diversas técnicas, né, para sair do corpo. Então, eu vou ensinando... Qualquer pessoa sai. Nossa, eu quero aprender isso. Qualquer pessoa Eu também, sai. todo mundo. Qualquer Mas você pessoa quer para sai. fazer bobagem, né? Qualquer pessoa sai do A corpo. bobagem a gente faz melhor no corpo, gente. Isso é característica da tridimensionalidade. Vamos aproveitar o corpo. Não, eu falo isso porque a gente que trabalha com essa área, vira e mexe você percebe assim, e principalmente em internet, né? Sexo no astral. Gente, pra que ir pro astral? Isso aqui é bem melhor, né? Quer dizer, a coisa... Não, para com isso, gente. Pô, nós estamos aqui nesse corpício, né? De repente, vai que a gente encarna numa outra vida. Será que existe outra vida? De repente existe, né? Bom, se eu tem... acho que tem, eu acho que deve ter, porque senão... Eu acho que tem. É um desperdício. Eu também desperdício acho. a gente viver tão pouco. Por exemplo, eu pretendo ir até os 100. 100 anos, o que é? Não é nada, um século. Eu vou mais que você. Nada. Eu vou muito mais que você. É? A minha família é de longevos. Eu tô com tias, assim, meninas com 107 anos de idade. Benção. É isso que aí. benção. Isso aí. Mas inteiraças, né? Inteiraças. Jogando biriba às quintas-feiras, fazendo penteadinho nas quartas-feiras. É isso aí. Uma família de longevos mesmo. Eu queria saber, Débora, você quando sai do corpo, qual é a ligação que existe também, para não haver confusão, entre você estar dormindo, entre o sono e a saída e a volta para o corpo? É porque você tem consciência e vê teu corpo, você sabe o que está acontecendo, você consegue perceber um corpo ali e outro corpo ali, ou uma presença. Quando a gente está no instituto, por exemplo, em que a gente faz... Eles chamam de focos. Quanto mais profundamente você vai, eles chamam de focos. Então, focos 10, eles chamam, que é o corpo dormindo, mente alerta. Focos 12, corpo dormindo, mente alerta, percepção expandida. Focos 15, 4 dimensão. Ausência de tempo. Então, você entra num espaço que é ausência de tempo. E todo mundo pode chegar lá? Todo mundo, sem exceção. Isso tem no seu site, os exercícios? Onde é que a gente vê isso? Que eu vou isso aí tem o trabalho, os cursos estão no meu site, Portal Monroe Brasil, né? www.portalmonroe.brasil. Agora, lá no Instituto, eles têm uns trabalhos em cursos mais... Portal Monroe Brasil. Eu falei antes. É que você falou tão rápido. Ok. É isso aí. Então você pode aprender lá. Pode aprender. Então, além disso, o que acontece? Você entra nesse trabalho, quando você vai num foco mais profundo, você consegue se perceber consciência pura, sem corpo.
Agora, a gente no segundo bloco, eu vou ter que ir para um segundo bloco, porque ela vai fazer um exercício aqui com a plateia, que é uma técnica de meditação. É não quase uma meditação. Eu vou querer colocá-los... projeção. Eu quero que vocês fiquem num estado alfa. Estado alfa é o prenúncio da saída do corpo. E todo mundo pode entrar em estado alfa, porque tem umas pessoas que não conseguem pé. É bom porque o negócio é geral aqui. Vai... A moça Sabe, aqui na frente já está doidinha para sabe sair que eu acho desse corpinho tão bonito. É, tem que ficar. Mas volte. Mas todos voltamos. E dizer que, vai sair e outro vai ocupar meu corpo, esquece. Vai sair, mas não vou encontrar o caminho de volta, esquece. Nós temos ligação energética, não tem perigo. A não ser que a pessoa tenha morrido entre mentes. Aí já era o dia dela de morrer. Vai voltar... Ih, tô morto. Chama a nossa vinheta, que eu quero continuar aqui com a Débora Sachs, inclusive começar perguntando se você encontra pessoas indesejáveis quando está fora do corpo. Vai, Willem. Tenho aqui ao meu lado a Débora Sachs. Aliás, pelo nome, eu gostaria de perguntar se você conhece um famoso psiquiatra americano, que aliás eu entrevistei aqui, que escreveu alguns livros sensacionais, com histórias, por exemplo, tem um pintor que tem um desastre de automóvel, ele passa a enxergar só em preto e branco. Ele desenvolve toda uma técnica para pintar só em preto e branco, maior sucesso. De repente, volta a visão colorida para ele e, em vez de ajudar, atrapalha demais, porque já estava todo codificado para usar só o preto e o branco. E o nome dele é Sachs, Oliver Sachs. Só que o dele é com K, é Oliver Sachs com K. K, sei. É origem russa. E esse Sachs é do meu marido, né? Que é origem alemã. Mas você conheceu esse Oliver Sachs? Conheci pessoalmente. Você vai em muitas conferências fora do Brasil? Tudo que aparece na minha frente eu vou. Tudo que é livro que aparece na minha frente eu leio. Tudo quanto é possibilidade de congresso onde esse pessoal aparece, lá estou eu. Bom, então vou aproveitar, eu quero dar um CD para você também, que eu fiz com Billy Forrieri, que é da Blitz, que é Fernando Pessoa, eu dizendo Fernando Pessoa com o som chama-se Remix em Pessoa, com o som do Billy. Aí tem valsas, tem hip hop, enfim, tem de tudo. Tem bar, tem jazz. Então isso é um presente antes da gente continuar. Muito obrigada. Aí, o seguinte, você quando sai do corpo, você de repente encontra pessoas indesejáveis que também estão passeando ali fora? Isso acontece sim. Se a gente, em termos energéticos, semelhante atrai semelhante. Então, se a gente está assim, meio ruim, baixaria, baixo astral, sai do corpo, vai encontrar baixo astral, a mesma coisa lá fora. Mas você nunca está baixo astral? Eu não. Mas, então nunca encontrou ninguém? Nunca. Mas o que você chama de baixo astral? Quando eu digo é uma pessoa que está deprimida ou uma pessoa deprimida, que raivosa, reclama de tudo, tá de mal com todo mundo, sabe? Parece que o mundo acabou para ela e ela esqueceu de escapar daquele mundo que acabou para ela, entende? Então, ela é uma pessoa muito revoltada, vai encontrar elementos parecidos. Vocês combinam de sair várias pessoas do corpo ao mesmo tempo para ir dar uma volta? Uma vez por mês eu saio com todos os meus alunos. Turismo astral? Turismo astral. Olha, como é que é? Aí você faz um roteiro de viagem? Fazemos um roteiro de viagem. E vão para onde, pelo amor de Deus, é muito Débora? legal, é muito legal. Porque a gente... eu sou animada mesmo. Graças a Deus. Então a gente vai... eu faço os cursos lá na Barrinha, lá no Rio de Janeiro, né? Na Barra da Tijuca, né? Sim. Então a gente se encontra no local onde tem uma piscina e a gente se reúne ali em volta da piscina. De alguma maneira, no plano astral, a gente descobriu que mergulhando naquela piscina a gente vai dar dentro da Pedra da Gávea. E daí dentro, O que mergulha? Me pergunte, em corpo astral, a gente se encontra, o corpo astral que mergulha. cada um na sua casa. Tem gente do Brasil todo participando, atualmente gente até dos Estados Unidos participando também. A gente se reúne... Os gente lá nos Estados Unidos mergulham numa piscina... Na piscina, na Barrinha e em corpo astral, claro, sim, né? mas a piscina tem que ser na Barrinha. Nós nos encontramos só para ter a energia num ponto fixo, né? Porque isso, inclusive, aumenta. Sai dali. A excursão sai da Barrinha. Sai da Barrinha. Aí mergulham e saem. E vamos parar dentro da Pedra da Gávea. E dali a gente vai para o centro da Terra, daí a gente vai para os lugares mais... Cara, é um máximo. Como é um máximo. Centro da Terra? Um calor de Não. Não. Não tem fogo, não tem... Não, você passa por um pedaço meio atrapalhado, mas o centrão mesmo é cristal. Olha só. E vocês ficam ali olhando aquele cristal? Não, a gente vai, não fica, ninguém fica parado. A gente fala pro pessoal, gente, não fica de bobeira, vambora, nada de parar, vambora. Qual é a língua que vocês falam? Já que tem inglês, qualquer uma. Em plano astral, você é poliglota.
Olha só. A língua está no corpo físico, não está no corpo astral, sabe? Então, isso é, a gente tem que desmistificar um pouco isso, sabe? Mas você vê o corpo astral do outro? Você vê. A forma física do outro? Você encontra com triângulos, encontra com círculos, encontra com cubos, eles dão mensagem para você. Não, peraí, que agora já pirou a minha cabeça. Isso aí. Encontra com triângulos, que é uma pessoa. O triângulo É um ser. É uma pessoa qualquer? É um ser. Quer dizer, o meu seria o quê? Uma bola, um círculo? Tem alguma analogia, assim, com o físico da pessoa, Eu não? acho que você é expandido, Jô. Aonde? Eu acho que você é expandido. Não, o meu corpo é expandido, eu não sei. Eu acho porque você atua de uma maneira assim, tão assim, em tantos espaços ao mesmo tempo, que por si só você já é expandido. Eu acho que assim você sairia do corpo conscientemente. Assim, com uma coisa consciente. Assim, mas num estalar de dedos. Então instala. Débora, você, por exemplo, se você quiser sair do corpo agora, você sai? Não com o auditório aqui, isso eu não faço. Você tem que ficar relaxado. Você baixa o nível de ondas, você vai para ondas alfa. Eu costumo sair indo para ondas mais profundas, daí eu saio. Quanto tempo você leva? Rápido. É rápido. Quer dizer, que se a gente tivesse combinado de você ir para minha sala, lá embaixo, sozinha, tranquila... Eu teria ido. Tem que ser com a luz acesa, a luz apagada? Não, isso não tem muita importância. Mas eu vou te contar um caso. Que aí você podia ir lá, eu fazia alguma coisa aqui, você voltava e me contava. Eu vou te contar um caso. Uma vez eu tive uma aluna que falou, Débora, olha, a mamãe vai ser operada, é uma cirurgia complicada, a mamãe tem idade, será que você pode fazer aquele DEC, energia à distância? Eu falei, tudo bem. Fui para minha sala, sentei. Eu marquei com ela, encontrar no hospital. Era o Copa d'Or, lá em Copacabana, né? E ela também? Aí, ela teoricamente, ela viaja, deveria estar lá. Ela é minha aluna, né? Ela deveria estar lá. Sim. Aí, quando eu relaxei, saí, fui lá para o hospital. Cheguei no hospital, ela não estava no quarto. Eu voltei para o corpo, peguei o telefone e liguei. Fulana, onde você está? Ela falou, como assim? Eu falei, nós não combinamos que você ia ficar no quarto, esperando para a gente triangular esse trabalho com a sua mãe? Ela falou, você está aí no hospital? Eu falei, não, estou na minha casa. Mas não estou entendendo. Eu falei, mas eu falei para você que eu ia aí em corpo astral, não te encontrei. Aí ela falou, eu estou passeando com a Copacabana, eu estava muito nervosa. Eu falei, então volta para o quarto, vamos triangular. E ela falou que na hora que ela voltou, ela sentiu quando a energia chegou perto dela, porque ela esquentou inteirinha. Aí você triangula e faz o trabalho de cura à distância. E a cirurgia foi boa? Ótima, a mãe dela está ótima. E era um câncer bem bravo. E operou? Operou e foi tudo bem. Você, e o negócio do golfinho? Onde é que você encontra esses golfinhos todos? Bom, o golfinho vai para o astral também. O trabalho, você encontra, sem problema golfinho nenhum. no astral? Você já nadou com eles, Jô? Nunca. Cara, nada. Já nadei com tubarão, mas o astral do tubarão... Não é muito legal. O golfinho, quando você nada, eles escaneiam você assim. Você sente... É uma comichãozinha, assim, sabe? Eles escaneiam você. Eu fiz uma tese de pós-graduação sobre golfinhos, né? Eu fiquei tão apaixonada pelos golfinhos que eu tive que nadar com eles. Cara, chorei, mas chorei, sabe? Égua desmamada, mas égua chora? Não sei. Usa essa expressão, né? Que nem uma égua desmamada, né? Coisa que nem uma vaca, que eu choro que nem uma vaca. Eu choro. Nossa, mas eu ia até trazer a foto de eu nadando com ele, eu beijando o golfinho. Porque eu tô com a cara deformada de tanto chorar. Aí eu não trouxe a foto. Macaco, você já encontrou macaco? Nossa, porque macaco deve ir também. Não, eu já encontrei coisas as mais diversas, mas macaco eu nunca encontrei, não. Você sabe que tem macacos que nos Estados Unidos fazem experiências, os antropólogos, de ensinar a linguagem dos sinais para macacos. É a coco. Eu tenho a coco em casa. A coco, o que é a coco? A coco é uma gorila, é uma assim... Ah, é uma delas. Tem essa brinquedo, né? A coco... É a linguagem dos sinais, né? A coco tem um vocabulário de 800 palavras. Isso aí. Que eu sempre digo que 800 palavras é mais do que o vocabulário do Derico, por exemplo. Eu não sou... O vocabulário do Derico são umas 700 e pouco. 730 agora. Isso. Ontem ele aprendeu carimbo. Que é assim, ó. Eles estão fazendo frase agora, você sabe disso? Fazem, e eles fazem até... Tem uma coisa que eu achei fantástica, que é criar um neologismo. Por exemplo, a macaca queria comer melancia, que é watermelon, né? E ela não sabia como dizer... E ela falava melon, que ela sabia o sinal para melão. Aí trazia um melão, e ela dizia, não, melão. Aí depois, em desespero, ela falou, não. Aí ela sinalizou, watermelon, quer dizer, fez a água e o melão. Aí sacaram que era melancia.
Quer dizer, isso já é uma capacidade Bem de abstrata, raciocínio. bem Bom, abstrata. aí tem uma outra macaca que perdeu a filhotinha e continuava falando da filhotinha como se ela estivesse viva. Aí os antropólogos preocupados com aquilo diziam, não, ela já morreu, ela morreu. E ela dizia, não, não morreu não, ela não morreu. Aí levaram ela para onde estava enterrada a filhinha, disseram, olha, tá vendo? Ela morreu, está enterrada aqui. Aí ela falou, não, aqui está só o corpo dela, ela está viajando. Que é um sinal de transcendência. Dito por uma macaca. Então era normal que também tivesse no astral um monte de macacos. Você nunca encontrou macaco. Você vê animais no astral, mas eu nunca prestei atenção em macaco, não. Você vê animais. É comum. Que tipo e há de animal? uma comunicação. Inclusive, o Instituto também tem um trabalho em que ensina a gente a comunicar com os animais. Então, esse é um trabalho que foi lançado no ano passado, é lindérrimo. Então, você se comunica mesmo. É como aquele, sabe, o encantador de cavalos? Você aprende a trabalhar e mandar a mensagem para o teu cachorro, para o teu gato, para o teu cavalo. Qual é o bicho que você tiver? E o bicho... Para cobra não funciona muito. Eu não sei. Leão. Mas eles falam de animais domésticos, né? Vamos fazer a experiência que você quer fazer, a demonstração do Hemisync. É isso? Hemisync. Hemisync, que significa sincronização hemisférica. Então, Ok. nós vamos fazer uma... Pode, né? É seu. Então, olha, nós vamos dividir vocês assim, em dois grupos. Já tem 2 aulas mesmo aqui. 1 e 2. Como a gente alcança um estado alfa, esse que a gente vai mais rápido e aprende a se relaxar e sair do corpo. Corpo relaxado, pernas abertas, colocadas no chão, encosto colocado, mão em cima assim. Relaxa bem o corpo, solta bem o corpo, assim. E nós vamos fazer um Om diferente. Esse Om é como os tibetanos fazem. Eles fazem Om, A, Um. Por que eles fazem isso? Om é para a purificação do corpo. A, purificação da fala. Purificação da mente. Quando a gente faz isso, a gente purifica o nosso corpo, fala e mente e de quem está à nossa volta. Ou seja, já vamos numa vibração melhor com o astral, correto? Então, não é assim, quer dizer, assim, ó. Isso é vontade de ir no banheiro, entende? Então, aí eu não sei onde é que é o banheiro por aqui. Daí tem que mostrar o caminho do banheiro aí, né? Pode ser pra lá. Pra lá. Qualquer lugar pra lá. Então, nós vamos fazer um negócio suculento, polpudo, gostoso, em que nós vamos fazer primeiro um grupo, faz 3 vezes. Quando esse grupo começar, eu vou vir pro lado de cá, faz 3 vezes também, né? Mas não espera o outro acabar o fôlego. Vamos começando, vamos fazendo. Todo mundo vai fazer esse Om 3 vezes, do jeito que nós vamos mostrar aqui, assim, ó. Treinou? Treinou. Muito bem. Então, depois que nós terminarmos, nós vamos ficar em absoluto silêncio, os olhinhos fechados, para ouvir um áudio que vai soltar, tá bom? Vamos lá? Existem sons específicos que você vai ouvir para ajudá-lo a desenvolver sua coerência mente-cérebro. É importante que você repare como eles funcionam. Vamos demonstrar. Primeiro, um tom em um ouvido. Perceba como ele é estável, uniforme, sem flutuações. Agora desligamos e colocamos um tom um pouquinho diferente no outro ouvido. Perceba como ele é também estável, uniforme e sem flutuações. Agora, quando eu colocar de volta o primeiro tom no outro ouvido, você vai ouvir os 2 ao mesmo tempo.
Mas há uma diferença. Você começa a ouvir uma ondulação, um vibrato no tom. Quando você ouvir isso, o seu cérebro estará começando a agir como um todo. As duas metades do seu cérebro, os hemisférios, estarão agindo e atuando eletricamente como uma unidade. É isto que descrevemos como sincronização hemisférica ou hemisync. Este fantástico poder natural, cérebro-mente, é o que você aprenderá a usar. Você já ouviu? Agora, essa experiência, por exemplo, com o Fabinho, que trabalha aqui comigo há tantos anos, funcionou, Fabinho? Não funcionou. Porque ele é surdo de uma orelha, de um ouvido. Então, mas você sabe que eu ele já é mono. tive quatro alunos com deficiência auditiva participando de curso. E aí? Quando você amplia a consciência, Abre você também, ouve amplia. um pouco mais. Você amplia a percepção, qualquer que seja ela. O Bira entrou em Alfa, estava em Feira de Santana, quando a gente chegou aqui. Gente, eu conversei com a Débora Sachs, que além de tudo é uma simpatia. Eu já também adorei. Eu vou voltar a convidar você para vir aqui ao programa para a gente fazer essa experiência de fora do corpo. Você fica lá na minha sala. Você topa? É claro. Então pronto, vai voltar para a gente fazer isso aqui. Débora Sachs, muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta.